Olá pessoal, aqui é o professor Plínio Monteiro e nesse vídeo eu vou explicar a segunda etapa da precificação na perspectiva de marketing, que é a análise da elasticidade preço-demanda. Mas o que é a elasticidade preço-demanda? Vamos pegar esses dois exemplos. Suponha que você tenha um produto cuja uma variação de 10 para 15 reais levou a demanda de 105 unidades para 100 unidades. Observe aqui o seguinte, essa mudança de preço ela foi acompanhada por uma pequena variação na demanda. Ou seja, você pode, na mudança de preço que você fez, basicamente a demanda não está mudando. Então ela é inelástica. Você muda o preço, ela não muda a demanda conforme essa mudança que ocorreu na precificação. Vamos pegar esse segundo exemplo, onde você tem a mesma mudança de preço, mas a quantidade passa de 50 unidades para 150 unidades. Observe que uma pequena variação da demanda, do preço, levou a uma grande variação da demanda. Nesse caso, a demanda é elástica. Você, ao variar o preço, a demanda varia muito. Como que você pode determinar essa elasticidade preço-demanda? Vou mostrar mais adiante algumas alternativas, mas você tem que, a partir de algum tipo de análise, seja ela por uma estimativa, por alguma premissa da empresa, ou mesmo por uma análise de dados históricos, você tem que ter uma ideia de quanto que, se você mudar o preço do seu produto, qual vai ser o impacto na demanda. E nesse caso, a elasticidade vai mostrar a sensibilidade do seu consumidor a variações de preço, em termos do quanto eles estarão dispostos a comprar um determinado produto. Em termos formais, podemos definir a elasticidade preço-demanda como a variação percentual esperada na demanda para uma variação percentual esperada no preço. Sendo assim, ao fazer a razão dessas duas variações percentuais, esse número vai ser sempre um índice que ele varia entre zero e menos infinito. Sendo que quanto mais negativo for esse número, maior vai ser a variação na demanda para uma determinada variação de 1% no preço daquele produto. Sendo assim, toda vez que esse índice estiver entre 0 e menos 1, significa que se você aumentar o preço em 1%, a demanda cai menos do que 1%. Esse é o caso que nós chamamos de demanda inelástica. Então, uma variação percentual da demanda, ela ocasiona uma variação menor uma variação que você tenha no preço, ocasiona uma variação menor na sua demanda. Basicamente, é quando você aumenta o preço e a demanda não cai na mesma proporção que o preço, cai numa proporção menor. Temos vários exemplos de produtos que seguem, ou serviços que seguem uma demanda inelástica. Por exemplo, energia elétrica. Você aumenta o preço, as pessoas não apagam seus equipamentos, não desligam seus equipamentos, porque ela precisa usar os equipamentos, é um bem de primeira necessidade. E outros, a gente vai ver mais adiante, mas os bens de primeira necessidade são aqueles que normalmente têm demandas inelásticas, né? Bom, uma outra condição é a demanda com elasticidade unitária, ou seja, uma variação de 1% no preço ocasiona uma variação de 1% negativo na demanda. Então, se você aumentar o preço em 1%, a demanda cai em 1%. Se você abaixar o preço em 1%, a demanda aumenta 1%. Esse caso é mais teórico, né, gente? Na prática, é muito difícil você ter uma elasticidade unitária perfeita, uma variação perfeita entre os dois, mas é um caso que teoricamente é viável. O caso que é mais comum é nós termos uma demanda efetivamente elástica, que é quando uma variação percentual no preço é acompanhada por uma variação ainda maior e negativa na demanda. Por exemplo, você aumenta em 1% o preço, a demanda cai em 2%. Nesse caso, a elasticidade seria igual a 1%, a 2% dividido por 1%, que vai dar, né, menos 2% dividido por 1%, que vai dar menos 2. Esses menos 2 seria uma demanda elástica. Então, a maioria dos produtos eles têm demandas elásticas. Então, o que nós temos que determinar é o grau de elasticidade daquele produto para um determinado cenário competitivo e níveis de preço. Para calcular a elasticidade da demanda, nós podemos usar basicamente três métodos. Ou a gente vai usar o método tradicional, que é a variação na quantidade
de preço. Essa aqui também é chamada de elasticidade do ponto. Você pega a variação na quantidade, divide pela variação que você teve no preço. Esse delta da quantidade nada mais é do que você pegar a quantidade no período 2, subtrair a quantidade no período 1. E o delta do preço é o preço no período 2, subtraído do preço no período 1. E isso você multiplica pelo preço no período 2 e divide pela quantidade no período 2. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que você fazer o cálculo do percentual. É uma outra forma de você fazer aquele cálculo de percentual que eu expliquei anteriormente. Qual que é a desvantagem desse método? Se você usar esse método, se você considera o ponto 2, por exemplo, um ponto de preço mais alto, vai dar um cálculo de elasticidade de demanda que é diferente se você faz o cálculo considerando o preço naquele período, preço no período 2 como sendo um preço mais baixo. Ou seja, a elasticidade de A para B é diferente da elasticidade de B para A, o que não faz muito sentido lógico. Por isso que esse método do ponto médio, ele talvez seja mais aplicável. Que você faz a mesma diferença, né, o delta da quantidade e do preço. Então, você vai fazer a razão da quantidade, a diferença da quantidade pela diferença do preço, só que você vai multiplicar pela soma dos preços nos dois períodos e pela quantidade nos dois períodos. Com isso, você vai ter, na verdade, um ponto médio daquela variação. Nesse caso, a elasticidade de A para B, ou do ponto 1 para o 2, vai ser a mesma elasticidade que no ponto 2 para o ponto 1. Então, esse método aqui ele é mais adequado por produzir uma estimativa mais consistente da elasticidade. Uma outra abordagem que eu vou mostrar para vocês é calcular a elasticidade constante. Qual que é o problema, ou qual que é uma característica dessa elasticidade aqui? Primeiro, ela assume que, à medida que o preço aumenta, a quantidade sempre vai cair de maneira proporcional àquele aumento de preço. Ele assume uma relação linear negativa. Se o preço aumenta, a quantidade diminui. Se o preço diminui, a quantidade aumenta. Sendo assim, essa relação linear ela nem sempre é verdadeira para explicar fenômenos reais de consumo. Primeiro porque, muitas vezes, a relação entre preço e quantidade não é uma relação linear. Ela é mais comum, é muito comum ela ser uma forma de uma curva, né? E aí, essa elasticidade não funciona nesse caso. E tem uma outra característica dessa elasticidade. A elasticidade linear, né, ou no ponto médio, à medida que você aumenta o preço, a elasticidade vai sempre aumentando. E à medida que você diminui o preço, a elasticidade vai sempre diminuindo. Porque você vai sempre mudando, à medida que você muda a quantidade e o preço, você muda os divisores da sua equação. Isso significa que a elasticidade no nível de preço baixo não vai ser a mesma elasticidade no nível de preço mais alto. O que pode gerar algumas confusões, porque você não tem sempre a mesma elasticidade para trabalhar. Essa elasticidade constante, ela atende esses dois quesitos. Primeiro, ela não é uma linha reta, ela não é uma linha reta, ela é uma curva, tá? Então, à medida que o preço aumenta, a quantidade vai caindo a patamares cada vez menores. E, além disso, ela não muda para qualquer nível de preço. A elasticidade do ponto 1 para o ponto 2 é a mesma do 3 para o 1, do 4 para o 1, e qualquer nível ela vai ser sempre igual. Obviamente que para você aplicar a elasticidade constante, a relação real entre o preço e a quantidade não podem ser uma linha reta. Elas têm que ser uma curva, que nós veremos que é uma curva logarítmica. A fórmula dela, como que funciona? Você faz o logaritmo da razão das duas quantidades e divide essa quantidade pela razão, pelo logaritmo da razão dos dois preços. Esse número, para qualquer ponto que você fizer esse cálculo, ele sempre vai dar a mesma elasticidade. Por isso que ela é chamada de elasticidade constante. Vamos dar um exemplo com o preço das passagens aéreas. Então imagine que as passagens aéreas de todas as companhias durante os dias de semana custavam em torno de R$200. E num período de mês foram vendidas 2.000 passagens. No período seguinte, período 2, os preços sofreram um ajuste para R$250 e a quantidade vendida foi de 1.900 passagens. Qual a elasticidade de preço e demanda nesse ponto? Como que seria classificada essa demanda? Se o preço aumentar 10% no período 3, qual seria a expectativa de vendas de passagens? E, finalmente, do ponto de vista da liderança em custo, faria sentido promover uma redução de preços. O resultado desse aumento de preços, em termos de aumento de demanda, seria expressivo? E que condições? Vamos, então, responder essas perguntas. Calculando a elasticidade no ponto.
Então, nós vamos pegar primeiro a diferença da quantidade, que é 1.900 menos 2.000, e vou dividir pela diferença do preço, que é 250 menos 200. E vou multiplicar isso por 250 dividido por 1.900. Esse resultado vai ser, aqui essa primeira parte da fórmula vai ser menos 2, e a segunda parte da fórmula vai ser 0,1316. Multiplicando os dois, vai ser menos 0,26. Ou seja, para cada 1% de aumento do preço, existe uma queda de 0,26% na demanda. Bom, nesse caso, a demanda seria inelástica, né? Se o preço aumenta 10%, quanto que cairia a demanda? A demanda, se o preço vai aumentar 10%, a demanda vai cair 0,10 multiplicado pela elasticidade, que vai dar menos 0,02632. Isso seria a queda de 2,6% na demanda. Se a demanda era de 1.900, você retirar 2,63% disso, vai dar 1.849 unidades. Ou seja, para cada aumento de 1% no preço, a demanda cai 0,26%, o que caracteriza uma demanda inelástica. Nesse caso, numa perspectiva de liderança em custo, né, não faria tanto sentido você aumentar o preço da empresa, mesmo caindo a demanda, né, mesmo não caindo tanto a demanda, porque a empresa deseja ter um posicionamento de preço baixo. Qual é o problema da elasticidade no ponto? Como nós podemos ver nesse caso, se nós agora calcularmos a elasticidade no ponto, considerando o ponto 1 como ponto de referência, o cálculo ele vai dar um resultado diferente. Observe que no resultado anterior, a elasticidade era menos 0,026. E se você fizer o cálculo considerando o ponto 1, a elasticidade será menos 0,02. Ou seja, a elasticidade dependeria do ponto que você considera para fazer o cálculo. Sendo assim, a elasticidade no ponto médio parece ser uma alternativa interessante. Nesse caso, se você considerar a fórmula da elasticidade no ponto médio, você vai calcular tanto do ponto 1 para o 2, qual é a elasticidade, que é esse valor, e também, quando você calcular do 2 para o 1, o resultado será o mesmo. Sendo assim, nós podemos dizer que a elasticidade no ponto médio, ela independe da posição ou da referência usada para chegar à sua estimativa. Na elasticidade constante, o mesmo padrão ocorre, só que agora, se você calcular usando a fórmula dos logaritmos, ou seja, pega o ponto 2 como sendo 1.900, ponto 1 como sendo quantidade 2.000, preço 2, 250, preço no período 1 é igual a 200. Então você faz a razão de 1.900 dividido por 2.000, tira o logaritmo natural. Faz agora a razão de 250 dividido por 200, faz o logaritmo natural. E posteriormente você faz a divisão dos dois números. Esse número vai dar menos 0,22987. Se você calcular isso invertendo os pontos, ou seja, se você fizer 2.000 dividido por 1.900, toma o logaritmo, 200 dividido por 250, toma o logaritmo, e divide os dois, ele também vai dar o mesmo resultado. Ou seja, na elasticidade constante, é indiferente a referência usada para fazer o cálculo. E mais do que isso, o valor da elasticidade não vai mudar para diferentes níveis de preço ou demanda. Observe esse efeito da mudança da elasticidade no modelo linear. Então, vamos supor no modelo onde a gente tem, para diferentes níveis de preço, a gente tem a demanda de mercado. Observem que quando a demanda é baixa, a elasticidade nessa curva, utilizando esses valores, se você calcular a elasticidade nesse ponto, ela seria igual a menos 2,2. No entanto, para um maior volume e um nível menor de preço, a elasticidade vai tender a diminuir. No modelo linear, quanto menor o preço e quanto maior a demanda, menor será a elasticidade daquele produto. Isso faria sentido somente se a relação entre a demanda e o preço seguirem esse formato linear. Ou seja, toda vez que a demanda está aumentando, toda vez que o preço ele modifica, a demanda vai sempre caindo numa proporção constante. Nesse caso, nós podemos ver, nesse meu segundo exemplo aqui,
como que seria o cálculo da elasticidade em cada um desses pontos de demanda e níveis de preço. Ou seja, quando a demanda está muito baixa e o preço está alto, a elasticidade é muito forte. Pequenas variações de preço vão levar a grandes variações da demanda. À medida que o preço vai diminuindo e a demanda vai aumentando, a elasticidade que era a demanda que era altamente elástica vai se tornando inelástica. Já numa demanda não linear, à medida que o preço se modifica, a demanda vai estabilizando por um determinado patamar. Ou seja, por um determinado nível de preço, as mudanças serão cada vez menores em termos da demanda. Com isso, nós veremos que a elasticidade no ponto pode até variar. Se você fizer o cálculo, você verá que a elasticidade no ponto ela está variando. Por outro lado, a elasticidade em termos se você calcular a elasticidade constante, ela não irá variar, indicando justamente que para cada mudança proporcional de preço, não existe uma mudança distinta em termos da demanda. Ou seja, todas as variações de preço são acompanhadas por variações equivalentes na demanda. Como nós utilizamos o conhecimento da elasticidade para fazer análises sobre a venda de um produto? Vamos pegar um cenário de elasticidade nula, ou seja, mudanças de preço não seriam acompanhadas por mudanças na demanda. Vamos supor que, por uma mudança de 3,9% no preço dos MacBooks, a mudança do volume foi zero. Então, nesse caso, vamos pegar o cenário atual. Imagine que a empresa tem uma demanda de 300 milhões de unidades, um market share de 5,6% e um preço médio de $1.300. E ela vendeu 16,8 milhões. Nesse caso, imagine que ela fosse reduzir o preço dela, para esse segundo cenário, para 1.249. Observe que se a elasticidade é nula, ela vai vender a mesma quantidade. Portanto, o que vai acontecer com as vendas da empresa? Elas vão cair proporcionalmente igual à redução de preço. Então, o faturamento da empresa vai cair proporcionalmente à redução de preço. Ou seja, se a elasticidade é nula, não faz muito sentido você reduzir preços, mas faria muito sentido você aumentar os preços. Obviamente que elasticidade nula é uma raridade em praticamente não existe em termos reais em qualquer mercado. Vamos manter então esse cenário. Se a elasticidade é nula, o que acontece se a empresa aumentar o preço? O volume vendido vai também permanecer o mesmo, se a elasticidade é nula, e com isso a empresa vai vender muito mais. Ou seja, se você tem uma elasticidade nula, mudanças de preço devem ser sempre, você vai sempre aumentando o preço e vai sempre ganhando mais. Então, obviamente que isso, num curto prazo, para alguma categoria, no cenário específico, pode ser real, mas no longo prazo, e para a maioria dos produtos, isso é impossível de ocorrer no longo prazo. Vamos, então, agora numa análise mais realista. Vamos supor que a empresa saiba, ou espere que, com uma redução de 3,9% no preço, houvesse um aumento de 10% no volume de vendas. Nesse caso, o que nós observaríamos se calculássemos a elasticidade de preço? Ela seria de menos 2,55%, se você fizer aqui o cálculo da elasticidade. Sendo assim, qual que seria o resultado dessa estratégia da empresa? Tá? Então, a empresa reduziu o preço, isso vai aumentar o volume dela de vendas, aumentou em 10% o volume de vendas, e significa que as vendas dela também aumentaram nessa proporção aqui. Então, se eu fizer o cálculo do volume vendido multiplicado pelo preço, nós teríamos no cenário de análise 23,8 bilhões de vendas. Só que se nós levarmos o custo unitário, e também que é de $975 por unidade, nós chegaríamos a um custo para esse volume vendido de 18,2 bilhões de dólares. Se nós fôssemos calcular a margem bruta, que é a diferença entre as vendas menos o custo das mercadorias vendidas, chegaríamos ao lucro bruto no cenário de mudança de preço, um lucro bruto de 5,06 bilhões, sendo que no cenário atual a empresa já tem uma margem bruta de 5,46 bilhões. Ou seja, se isso aqui for verdade, a empresa, ao diminuir o seu preço, mesmo aumentando em 10% o volume de vendas, ela ainda perderia 400 milhões de dólares com essa sua estratégia.
E o que seria uma análise interessante a ser feita? Para uma determinada mudança de preço, qual que deve ser a mudança, o aumento do volume para garantir que a empresa chegue ao mesmo nível mantenha o seu nível de lucratividade. Ou seja, com isso você consegue calcular qual que é a elasticidade que deveria existir naquele produto para uma redução de preço significar um aumento da lucratividade da empresa. Então vamos supor, se a empresa reduzir o seu preço, quanto que ela teria, né, que fazer para manter sua margem bruta aqui, né? Uma planilha é relativamente fácil fazer esse cálculo, tá, gente? Você identifica, então, que para ela manter o mesmo nível de preço, né, considerando a margem unitária de cada produto, que é a diferença entre o preço médio menos o preço unitário, achou a margem unitária. Aí você divide essa margem bruta pela margem unitária. Você vai achar quanto que ela deveria ter, né, para manter a margem bruta dela, quanto que ela deveria vender, quantas unidades ela deveria vender. E chegamos ao cálculo, então, que ela deveria vender 19,93 milhões de unidades. Esse 19,83 representa um aumento de 18,6% da demanda, do volume, né? Então, 19,93 dividido por 16,8 vai dar 18,06. Se você usar, então, esses números para calcular a elasticidade, você chegará à conclusão que essa mudança de redução de preço só faria sentido para, em fins de manter a margem, pelo menos manter a margem bruta da empresa, caso a elasticidade seja mais forte do que menos 4,74. E essa já é uma elasticidade relativamente forte para esse tipo de produto. Ou seja, você chegaria à conclusão que possivelmente esse aumento, essa redução de preços não seria lucrativa em termos de aumento da margem bruta da empresa. Vamos agora num outro cenário. A empresa agora pensa em aumentar o seu preço. Ela vai aumentar em 3,8% o preço e ela acredita que vai cair em 1,8% o volume, né? Bom, nesse caso, observem que caso aconteça isso, a empresa, no final das contas, vai vender um pouco a menos e a margem, as vendas dela vão cair um pouco também. Mas, no final das contas, a margem bruta vai aumentar. Ou seja, se isso aqui for verdade, a empresa estaria aumentando o preço e ainda assim aumentando sua margem bruta. E você pode fazer a mesma análise para identificar os lucros mantidos, né, dentro daquela empresa, qual que deveria ser a queda de volume para aquele volume de preço. A lógica é a mesma da anterior. O que nós faríamos? Manteríamos fixo aqui nossa margem bruta, vamos calcular a margem unitária, que é a diferença entre esse preço menos o preço unitário. Vamos dividir a margem bruta por essa margem unitária. E aí nós vamos identificar quantas unidades a gente tem que vender para manter esse mesmo lucro que nós já calculamos aqui. Esse número vai dar uma venda de 14,6 milhões. Ou seja, se ela aumentar esse preço e vender até 14,6 milhões, ela fica na mesma, ela não perde dinheiro. Isso significa que, se você calcular a mudança percentual do volume, para depois chegar à elasticidade, a elasticidade seria de menos 3,48. Ou seja, a empresa ela valeria a pena fazer esse aumento de preço desde que a elasticidade preço-demanda seja de até menos 3,48. Se a elasticidade for mais fraca do que isso, a empresa, ao aumentar o preço, ela vai ganhar dinheiro. Se a elasticidade for mais forte, ela vai começar a perder dinheiro. Então, com isso, nós podemos analisar qual o efeito de mudanças de preço, mesmo quando nós não sabemos a elasticidade preço-demanda. Basicamente, analisando premissas e analisando a razoabilidade daquela estimativa de elasticidade que nós calculamos. Análises desse tipo nos ajudam a identificar quais estratégias de preço fazem sentido para diferentes níveis de elasticidade da demanda. Então, no caso, por exemplo, de uma demanda inelástica, o que vai acontecer se você aumentar o preço? O volume vai diminuir, as vendas elas vão, o volume, né, vendido em termos de faturamento vai aumentar, a margem unitária vai crescer e isso vai aumentar a margem bruta do seu negócio, ou seja, aumenta o lucro. Então, se a demanda é inelástica, você pode aumentar o preço que você vai chegar a um produto lucrativo.
Por outro lado, o que acontece se você reduz o preço numa demanda inelástica? Você vende menos, o seu faturamento cai, a sua margem unitária cai e a margem bruta do negócio cai. Ou seja, na demanda inelástica, não faz sentido você abaixar o preço. Enquanto a demanda for inelástica, faz sentido você aumentar o preço. Se a demanda for unitária em termos elástica, você basicamente vai manter o preço porque, né, caso você mantenha o preço, basicamente você não tem mudanças aí na sua lucratividade. E na verdade não faz muita diferença. Se você aumentar o preço, sua margem bruta vai cair na mesma proporção. E se você diminuir o preço, sua margem bruta vai ficar na mesma proporção. Então, na verdade, não faz sentido você ter mudanças de preço ou estratégias de precificação quando a demanda ela é unitária, elástica. Já no caso da demanda elástica, o que acontece se você mudar o preço, aumentar o preço? O seu volume de vendido sempre cai, o seu faturamento também cai, mas a sua margem unitária aumenta. E aí, o que acontece com a sua margem bruta? Depende do seu nível de preço. Ela pode aumentar ou cair. Vai depender da sua margem bruta, do nível de preço e do contexto onde você está no momento. E a mesma coisa pode acontecer se você abaixar o preço. Você abaixa o preço, o volume vai... você abaixou o preço, o volume vai subir, o faturamento vai crescer, a margem unitária vai crescer, mas o preço, a sua margem bruta pode crescer ou pode diminuir, dependendo do seu nível de preço atual e também da sua margem de preço, sua margem percentual praticada. Os modelos de elasticidade constante acabam sendo bastante atrativos para a gente analisar a elasticidade de uma determinada categoria de produtos. É muito comum a gente usar esse modelo por ele ser mais interessante no sentido dele manter a elasticidade para diferentes níveis e também ele pode ser aplicável independente do ponto de referência que você está considerando. Se você tiver somente 2 pontos, você vai usar aquela fórmula que eu já apresentei e tanto faz qual é a referência, se é o ponto 1 ou ponto 2, como o numerador da sua fórmula. Já no caso de você ter vários pontos de dados, você também consegue estimar esse tipo de elasticidade usando modelos de regressão, modelos estatísticos que vão tentar prever qual é a quantidade vendida para diferentes níveis de preço. Para isso, você tem que ter um dado histórico ou variações de preço e variações da demanda. Também pode ter uma série de fatores de controle, como a inflação, o período de tempo, sazonalidade, dentre outros. E para você estimar esse modelo, você normalmente trabalha com um logaritmo natural, tanto do volume quanto do preço dos produtos. E aí você vai estimar um modelo linear tradicional, usando o logaritmo da quantidade como variável dependente e o logaritmo do preço como variável independente ou explicativa. E aí, a gente pode dizer que quando a gente pegar esse parâmetro beta 1, que vai estar na nossa regressão aqui, vai ser justamente a elasticidade, preço e demanda. E você consegue fazer isso para grandes bases de dados e com dados históricos. E como você utiliza esse conhecimento, essas estimativas para você estimar variações da demanda? Bom, você pode fazer o cálculo direto da variação do preço e verificar o impacto na variação da demanda, ou você pode usar a equação apresentada previamente, em que a quantidade é igual a uma constante alfa multiplicada pelo preço elevado por menos beta, em que beta é a elasticidade. Então, se no caso a elasticidade é menos 0,183, e você tem uma constante de 5.290, você faz então o preço de 220 elevado a menos 0,183, multiplica esse valor por 5.290. Isso vai dar 1.970, ou seja, uma variação. Se o nível de preço estiver em R$200, a demanda esperada seria de 1.970. A outra alternativa é você calcular a variação do preço. Então, nesse caso, você não precisa ter uma quantidade. Você vai calcular a variação da demanda. Por exemplo, para um aumento de 10% no preço, qual que vai ser a variação percentual na demanda? Então, você pega o preço com a variação da razão dessa variação, né? Então, por exemplo, 10% de aumento é igual ao preço de 1,1, eleva a menos 0,183 e esse resultado vai dar 0,9827. Ou seja, com um aumento de 10% no preço, a demanda vai cair 1,73%.
Um outro exemplo, se se a elasticidade de preço de automóveis é de 0,6, se ocorrer um 20% de aumento de preço de uma montadora, quanto que cai a demanda? Vai fazer 1,2 elevado a menos 0,6, esse resultado vai dar 0,8964. Ou seja, vai cair em torno aí de 12%, 11,36% a queda na demanda para um aumento de 20% no preço. Observe que esse tipo de análise só faz sentido quando você tem realmente uma relação que ela não é linear. Essa aqui é uma relação onde aumentos de preço causam quedas proporcionais de demanda, uma relação linear entre o preço e a demanda. Por outro lado, a elasticidade constante só faz sentido caso a relação entre aumento de preços e demanda não siga uma relação linear. Ele tem que ter um formato de uma curva como esse. Então, muitas vezes você precisa de dados ou partir de algumas premissas para verificar se a demanda ela vai ser linear ou se ela vai ser uma demanda constante. E como podemos estimar a elasticidade preço-demanda? A primeira forma é você fazer estudos, pesquisas, onde você pergunta para as pessoas quais produtos ela compraria para diferentes níveis de preço ou qual a chance dela comprar o produto para diferentes níveis de preço. Você pode usar essas respostas com uma estimativa da quantidade comprada e a partir dos níveis de preço você calcula a elasticidade. Outra forma é fazer experiências de preços. Você varia um pouco seus preços, normalmente de forma controlada, em diferentes lojas, regiões, períodos do tempo, controlando por fatores como a inflação e o nível de competição, para você ter variações de preço que possam também ser explicadas, que possam explicar a quantidade vendida, mesmo quando você controla esses novos fatores. Isso, por exemplo, na internet, você consegue fazer isso muito rapidamente, às vezes até em nível individual. Você consegue, variando os preços e vendo se as pessoas estão comprando ou não, você consegue calcular até a elasticidade preço-demanda para cada consumidor lá do seu site. Né? E, finalmente, você pode fazer uma análise estatística de dados históricos. Então, você pega uma série histórica, joga uma série de variáveis, série histórica de preços e quantidades vendidas, coloca uma série de outras variáveis que podem explicar a variação da demanda e a partir daí você tenta identificar o efeito específico da variação de preço sobre a demanda do produto. Além de estimar a elasticidade preço-demanda, é importante entender quais condições e fatores vão fazer a elasticidade ser maior ou menor. Alguns desses fatores são os seguintes. Primeiro, disponibilidade. Se você tem produtos substitutos, que eu posso comprar um ou outro, isso vai fazer com que a elasticidade aumente. Por exemplo, carne de boi e de frango. Como o aumento da carne de boi pode fazer as pessoas comprarem carne de frango, porque são produtos substitutos, a elasticidade da carne de boi tende a ser mais alta, porque ao um aumento de preço da carne de boi, as pessoas passam a comprar um outro produto. Já no caso de produtos complementares, a elasticidade tende a ser reduzida. Por exemplo, imagine a relação entre o consumo de combustível e você precisa de combustível para usar os automóveis. Então imagine que todo mundo comprou um monte de carro, um monte de automóvel. O que vai acontecer se o preço da gasolina aumentar? As pessoas vão guardar o automóvel e não vão andar mais? Não, elas vão engolir aquele aumento. Por quê? O produto é complementar. A gasolina é um complemento para um outro produto que você precisa. Por isso, a existência de produtos complementares ele tende a diminuir a elasticidade preço-demanda. Além disso, um outro fator que determina a elasticidade é o peso no orçamento. Quanto mais aquele produto pesar no bolso do consumidor, maior vai ser a elasticidade. E produtos que não pesam muito no bolso do consumidor tendem a ter menor elasticidade. Vamos dar alguns exemplos. Imagine que você vai comprar uma casa e a casa dobra de preço. Obviamente que isso vai diminuir muito, as pessoas não vão conseguir comprar aquela casa, então ela passa a ser altamente elástica em termos da sua variação de preço sobre a demanda. Agora imagine uma bala que passou de 5 centavos para 10 centavos. Você não vai nem perceber, porque é tão pequeno aquele produto dentro do seu orçamento que você nem vai notar que houve aquele aumento de preço. Bem de necessidade. Então, produtos que não têm substitutos, que são essenciais, eles são muito mais elásticos, como, por exemplo, energia elétrica, né?
eles tendem a ser inelásticos, desculpa, tá? Eles são inelásticos. Então, produtos que não têm substitutos como energia elétrica, eles são inelásticos, são de primeira necessidade. Água. Né? Então, se aumentar o preço da água, você vai ter que comprar, você tem que beber água. Né? E o que acontece? Então, produtos, de forma geral, de primeira necessidade, eles tendem a ser inelásticos quanto à sua demanda. Não é à toa que a maioria desses setores, mesmo quando eles estão na mão da iniciativa privada, eles são regulados e o preço é um elemento de regulação do governo, dado que se a demanda é inelástica, as empresas poderiam aumentar o preço indefinidamente e aumentar seu lucro de maneira muito expressiva. Mesmo assim, ainda existem alguns produtos que não são de primeira necessidade, mas que eles são inelásticos também. Né? Vou dar um exemplo, os bens de luxo. Né? Os bens de luxo, como eles focam no público que tem muito dinheiro, tanto faz o preço aumenta, porque eles vão ter dinheiro para pagar. Às vezes, aumentar o preço pode até aumentar a demanda. Então, bens de luxo, por mais que não sejam de primeira necessidade, eles podem ter uma demanda inelástica. E também, se abaixar o preço, ao menos que abaixe muito o preço, né, para popularizar um produto, mas de forma geral, pequenas variações no preço de uma Ferrari não vai aumentar a demanda por Ferrari, porque Ferrari é caro demais e só um pequeno público tem acesso a esse tipo de produto. A duração dos aumentos. Se você tem vários aumentos repetidos e pequenininhos, isso vai tender a aumentar a elasticidade. Imagina que você vai, mês que vem, abastecer, a gasolina aumentou 10%. Aí no outro mês aumentou mais 10%. Aí no outro mês aumentou mais 10%. Esses pequenos, imagina que fossem pequenos aumentos, 1% cada mês. Isso vai fazer você ficar pensando naquilo, né? Você vai ficar, nossa, não para de aumentar a gasolina, eu vou arrumar uma alternativa. Então, aumentos duradouros fazem com que o consumidor busque alternativas, o que acaba aumentando a elasticidade preço-demanda. Agora, se o aumento ele é mais momentâneo, né, por exemplo, um aumento de 10% no período, vai cair naquele momento a demanda, mas depois as pessoas vão esquecer, não vão nem lembrar, e aí acaba tendo uma menor elasticidade preço-demanda. Não é à toa que as empresas evitam ficar aumentando o preço toda hora, porque se elas ficarem aumentando o preço toda hora, todo mundo vai procurar alternativas. E elas normalmente esperam um período para fazer um aumento, né, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, quando ela precisa reajustar os seus preços, especialmente em períodos de baixa inflação. Finalmente, aqueles atributos intangíveis, eles diminuem a elasticidade preço-demanda. Então, por exemplo, a marca, se você tem uma marca forte, o fato de você aumentar o preço não vai fazer os clientes deixarem de comprar o seu produto, porque eles compram pela marca, não compram pelo preço. Isso não tem nada a ver com o produto ser supérfluo ou não. Tem a ver com esses atributos intangíveis trazerem um outro tipo de valor que não está associado monetariamente na cabeça do consumidor. Isso faz com que a elasticidade na cabeça deles fique menos latente, vamos assim dizer. Alguns estudos recentes fazem uma revisão de alguns achados sobre elasticidade preço-demanda. Então, para dar um exemplo, a média de elasticidade preço-demanda para vários períodos e mercados ao longo do tempo foi de menos 2,62. Quer dizer, a maioria dos mercados tem uma demanda elástica. Além disso, a demanda é mais elástica para bens duráveis. Né? Então, o que acontece? Automóveis, eletrodomésticos. Então, nesse caso, variações de preço levam a variações maiores da demanda. É diferente, por exemplo, de um serviço. Né? E também, aqueles produtos em estágios de introdução e crescimento, eles são mais elásticos. Então, abaixar o preço quando o mercado está crescendo, a demanda acelera mais rapidamente do que se você abaixar o preço no mercado maduro. No mercado maduro, variações de preço não ocasionam tantas mudanças no volume vendido daquele produto. Além disso, quando você tem inflação, você tende a aumentar a elasticidade de preço da demanda. Então, se tem inflação, os preços estão sendo reajustados a todo momento, e aí isso torna o consumidor mais ativo a mudanças de preço, aumentando, então, a sensibilidade desse consumidor a mudanças de preço daquele produto. Além disso, quando você tem um preço promocional, um preço que você está promovendo um produto falando que está um preço baixo, tem um cupom, isso tende a aumentar muito a elasticidade de preço e demanda. Então, quando você diminui o preço e fala que aquilo é uma promoção, faz uma campanha, isso tende a ter um maior impacto no consumidor, quer dizer, aumenta muito mais a demanda do que simplesmente abaixar o preço na mesma proporção. Então, os preços promocionais aumentam a elasticidade de preço e demanda. Além disso, a elasticidade de preço ela é muito maior
quando você considera cada item individual. Então, variações em níveis individuais de preço tendem a gerar uma elasticidade maior daquele item do que variações da categoria. Então, por exemplo, se aumentar o preço de uma marca de leite, isso vai cair a demanda fortemente daquela marca de leite. Agora, se o mesmo aumento de preço acontecer para todos os itens da categoria, todos aqueles itens vão cair uma demanda um pouco menos, vai cair um pouco menos a demanda daquele produto, né? Justamente porque o consumidor não teria como alternativa. Quando aumenta o preço de uma marca, você vai para outra. Agora, quando aumenta de tudo, você não tem muita alternativa, então a elasticidade é menor. Aqui nós podemos ver alguns exemplos da elasticidade preço e demanda de mercado, não das empresas, tá? A gente pode calcular da empresa também e ter uma estimativa para chegar à demanda, elasticidade preço e demanda a partir desses números, mas essa aqui é a demanda de mercado, tá? Então, você tem alguns produtos de demanda inelástica, como cigarros, se aumentar o preço a pessoa não para de fumar, bebida alcoólica, se aumentar o preço a pessoa paga, porque ela tem uma necessidade, né? Já aquelas bebidas mais caras, elas são mais demandas elásticas, né? Viagens de avião, aquelas viagens a negócio, elas são normalmente inelásticas, então quem viaja a negócios aumenta o preço e continua viajando, e já aquele que viaja a lazer, a demanda é elástica, ou seja, se aumentar o preço, as pessoas não viajam, se baixar o preço, as pessoas viajam. O combustível, no curto prazo, é quase inelástico a demanda, quase zero. E no longo prazo, para aumentos periódicos e constantes, ela tende a ser um pouco mais elástica, mas ainda assim ela está abaixo de menos 1, então ela é uma demanda inelástica. Aí nós temos outras categorias, né? Por exemplo, a Coca-Cola é um produto altamente elástico, porque ainda é um produto pouco acessível na maior parte do mundo. Algumas cautelas para a gente estimar a nossa elasticidade preço-demanda. Primeiro, sempre coloque variáveis de controle, como crescimento de mercado, número de competidores, inflação, porque se você não controlar essas variáveis para estimar a elasticidade preço-demanda, o sinal pode ficar negativo, quer dizer, aumentos de preço podem estar associados ao aumento de demanda, porque para ter inflação, por exemplo, né? Extrapolação. Você nunca pode usar um modelo para fazer projeções sobre volumes que estão fora dos limites de preço e de volume que você já observou. Isso é extrapolar o seu modelo para além dos dados que você existe, e isso pode ser que o modelo não funcione para fora desses limites. Além disso, você pode e deve controlar por outras ações que ocorrem simultaneamente naquele período que você está estimando a demanda. Uma promoção, a introdução de novo produto, e isso tudo tem que ser levado em conta na hora de você estimar a elasticidade preço-demanda. E, finalmente, se quando você rodar um modelo, esse modelo não for capaz de prever a demanda, talvez não seja adequado você utilizar essa estimativa de elasticidade preço-demanda. Então, é ideal que você tenha um modelo relativamente preditivo, né? Que aí, normalmente, você estiver usando um modelo de regressão, é o R2, né? O percentual de variância que é explicado da demanda por meio das variáveis preditoras. E aí, é bom que você tenha um modelo robusto que consiga prever relativamente bem aquela categoria, a variação de volume daquela categoria de produtos. Essas variáveis de controle são muito importantes no cálculo da elasticidade preço-demanda. Então, alguns exemplos que eu fiz na minha experiência prática e algumas variáveis de controle que nós utilizamos. Por exemplo, lá no Vinhos de Verdemar, a gente pegou as uvas, né, pegou o país de origem, as denominações e várias características dos vinhos para, junto com o preço, identificar como essas características explicam, né, a variação de volume, e aí o preço era uma dessas variáveis. Para as lojas Avan, a gente fez uma projeção e a gente tinha vários fatores, como o momento econômico, então tinha o PIB da cidade, como que estava o crescimento do PIB, a disponibilidade de estoque da loja, aspectos demográficos como a distribuição etária e de renda da cidade, e dentre outros fatores que nós usamos para controlar e tentar prever a demanda, incluindo aí o preço médio que era aplicado em cada categoria. Nós temos aí na Post House, que é o e-commerce, né? A gente tinha uma série de dados demográficos e geográficos que foram usados para prever o volume vendido por cada categoria de produto, incluindo também o ticket médio de cada item daquela categoria. E na IP, que é a Química Amparo, a gente usou também fatores do varejista, que comprava aquele produto, que estava revendendo aquele produto, fatores econômicos daquele momento e também fatores regionais, como distribuição etária e renda, para controlar o volume vendido junto com as variações de preço.
Assim finalizamos a explicação da elasticidade preço e demanda, que é uma etapa fundamental para que você consiga definir a sua estratégia de precificação em uma perspectiva mercadológica. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.